que há uma necessidade muito grande das pessoas ouvirem essa exortação a respeito dos falsos profetas. É uma mensagem que a gente prega muito, que a gente anuncia muito essa palavra contra os falsos profetas, porque as pessoas estão sendo enganadas por esses homens, e nós temos aprendido a identificar os falsos profetas, porque é preciso, amado, que você aprenda e entenda uma coisa. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo recebeu do Espírito Santo uma revelação, e ele anunciou para a igreja que antes da volta de Cristo aconteceria uma apostasia. E essa apostasia, ela viria também junto com a operação do erro. O que é a operação do erro? O que é a apostasia? A apostasia é quando as pessoas abandonam a fé na verdadeira mensagem do Evangelho. Essa é a apostasia que Paulo se refere. Se as pessoas continuariam sendo evangélicas, continuariam na igreja, mas abandonariam a crença, a fé na genuína mensagem, na verdadeira doutrina. Outros apostatariam de outra maneira, voltando para o mundo, mas a maioria não. A maioria tem apostatado mesmo, continuando dentro da igreja, apenas não aceitam a verdadeira doutrina, a sã doutrina do Evangelho. E Paulo fala do espírito, do poder de sedução, que também viria operar junto com a operação do erro, aliás, junto com a apostasia, a operação do erro. A operação do erro é um poder de grande sedução, que ele viria de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que essa operação do erro, ele age, no verso 9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Aqui ele fala da manifestação do anticristo e do falso profeta. E o falso profeta, ele é manipulado pelo espírito do engano, por esse espírito de Satanás, esse espírito maligno, esse espírito demoníaco, que ele age com poder, sinais e prodígios, mas de mentira, para enganar. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, um poder, uma força de grande sedução, para que eles creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o apóstolo Paulo, ele fala para os tessalonicenses que deveriam ter cuidado, porque surgiria no meio da igreja um espírito que viria, manifestaria com eficácia, porém a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios para enganar. Paulo é muito claro em dizer isso. Então, quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos hoje e vemos a igreja cheia de shows, a igreja cheia de comércio, a igreja onde o principal objetivo é dinheiro, onde os cultos se tornaram apenas em um lugar onde o pregador vai tentar persuadir as pessoas a dar a maior quantidade de dinheiro possível que as pessoas possam dar para aquela igreja. Nós olhamos para a igreja hoje, vemos os ritmos profanos e mundanos que estão sendo ministrados nos cultos, ritmo do pagode, ritmo do funk, do axé, do olodum, do forró, ritmos profanos e mundanos. São ritmos que carnalmente o homem gosta, ritmos que trazem euforia para a carne, é claro, e que algumas pessoas dizem: poxa vida, mas eu gosto. Sim, meu amado, mas nem tudo que nós gostamos de fato é o que é correto diante de Deus. Então, quando nós olhamos para esse cenário da igreja hoje, cantores multimilionários vendendo os dons que Deus lhe deu,
pregadores aproveitando o dom de pregar e utilizando também com o propósito de ganhar, de obter lucros, de ganhar dinheiro. Então, quando nós olhamos para esse movimento hoje e observamos esse movimento, nós podemos ver claramente, amados, a apostasia. Nós podemos ver claramente esse espírito de sedução, que diz a operação do erro, esse espírito de grande sedução, operando e seduzindo as pessoas. E o próprio Deus está enviando esse espírito de sedução. Para que? Ele diz aqui, porque Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Quer dizer, eles não receberam a verdade com amor para se salvar, diz o verso 10. E por eles não terem recebido, a verdade foi pregada, a verdade foi anunciada, a verdade foi propagada, o santo evangelho, Deus usou os seus servos, os seus ministros fiéis, para anunciar a sua santa vontade, a sua santa verdade, mas a verdade não foi recebida com amor. E aqueles que não receberam a verdade com amor, é o que o texto está dizendo, Deus enviou a eles a operação do erro, o poder de grande sedução, exatamente para que eles sejam seduzidos por esses falsos milagres, por essas falsas curas, por esses falsos sinais. Eu digo falsos sinais, mas no sentido de que eles são sinais, prodígios verdadeiros, mas são falsos por quê? Porque são para enganar. São verdadeiros porque as curas que acontecem pela mão deles são verdadeiras, as pessoas realmente ficam curadas. Os milagres que acontecem, realmente acontecem os milagres, mas é uma operação dos espíritos enganadores. Para quê? Para enganar, para que as pessoas continuem crendo na doutrina que eles pregam. Por exemplo, não tem aqueles agoureiros, a criança está doente, dizem, né? A criança está com o ventre caído, a moleira baixou. Aqui no Ceará é assim, né? Tem muita gente me ouvindo aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, mas na linguagem do Ceará a gente fala desse jeito. Na linguagem de vocês eu não sei como é. A moleira caiu, né? Baixou a moleira, a espinhela está caída, o vento está caído, o menino está com quebrante, vamos levar no rezador. Chega lá no rezador, o rezador pega lá um galho de peão ou outra coisa, e ali o rezador faz ali uma reza e fica ali fazendo aquela reza, e bota o galho de peão para aqui, bota o galho de peão para lá, né? E de repente a criança é curada, a criança recebe a cura. O agoureiro muitas vezes instrui a mãe a vir 2 dias ou 3 dias, né? Normalmente esses agoureiros não cobram nada. Mas o que é que está por trás daquilo? E a criança fica curada. O que é que está por trás daquilo? Esse espírito, que é segundo a eficácia de Satanás, que opera com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, ou seja, poder, sinais e prodígios para enganar, para seduzir. Então aquela cura acontece, e quando a pessoa é beneficiada por aquela cura, imediatamente aquela pessoa passa a ter confiança naquilo, e logo aquela doutrina ganhou um seguidor, uma pessoa que vai propagar. Onde ele encontrar uma pessoa agora doente, uma criança doente, não leva lá no agoureiro, no fulano de tal, que ele vai e reza lá e fica bom e dá certo. E tem pessoas evangélicas frequentando esses lugares. Então, o que é isso? São pessoas seduzidas, enganadas porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então Deus enviou a operação do erro e elas estão sendo seduzidas para serem enganadas e no final serem condenadas, porque Deus irá descarregar sua ira sobre essas pessoas. Sobre essas pessoas. Então você está vendo como é sério? Você está vendo como a ira de Deus se manifesta dessa forma por causa da rejeição que as pessoas estão dando à palavra dele? Você está vendo como Deus se ira já aqui agora com as pessoas que estão rejeitando sua palavra? Sim. Em Apocalipse, capítulo 13, eu estou pegando aqui para ler para você. A Bíblia fala que é a forma como o falso profeta vai enganar as pessoas para que elas sigam a doutrina dele e se prostrem diante do sistema de governo único do anticristo. Ele diz, né,
no versículo 12, quando ele fala dessa besta de 2 chifres, que parece com um cordeiro, mas fala como dragão, que é o falso profeta, diz que ele faz assim, no verso 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana, olha, preste atenção, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Ou seja, o falso profeta que vai se levantar junto com o anticristo, ele vai enganar as pessoas exatamente como... Porque a Bíblia fala de 2 tipos de falsos profetas. Fala dos muitos falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganar até os escolhidos, Mateus 24. E fala também de um outro falso profeta em especial, que será um falso profeta líder dos outros falsos profetas, que vai se manifestar no tempo do governo do anticristo, que é o político, que é o grande político de Apocalipse 13. Ele vai colocar o selo da besta, que o selo da besta está ligado, relacionado diretamente com dinheiro, com movimentação financeira global, mundial. Então, este falso profeta, como é que ele engana as pessoas que habitam na terra? Com os sinais que foi permitido que ele fizesse. Então, quando ele opera os sinais, aqui ele faz grandes sinais, não são pequenos, não são sinais simples. Ah, uma dor de cabeça. Não, são grandes sinais. Ele opera grandes sinais de maneira, né, que ele faz até descer fogo do céu à terra à vista dos homens, e vai enganar os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que ele fizesse na presença da besta. Então isso, meu irmão, já lembra exatamente o que nós estamos falando, o que está em Mateus 24. O que está em Mateus 24, quando Jesus abre a sua boca para profetizar, e Jesus ainda diz, olha que vos tenho predito, ou seja, olha o que eu estou dizendo a vocês antes que aconteça. Sim, ele diz no versículo 11, que surgiram muitos falsos profetas e enganaram a muitos. E como é que eles vão enganar? Para você enganar uma pessoa, você não pode enganar dizendo, eu sou um falso profeta. Você não vai enganar desse jeito. Para você poder enganar uma pessoa, você tem que tentar persuadir aquela pessoa que você tem que parecer algo que você não é. Por exemplo, se você quiser enganar uma pessoa, Deus o livre, né? Um exemplo. Se você quer enganar uma pessoa com R$100, aquela cédula de R$100, ela tem que parecer, na aparência dela, tem que andar o mais perto possível da verdadeira. Se aquela cédula de R$100 não parecer, não andar mais próximo possível com a aparência da verdadeira, então a pessoa não vai enganar. Se você trouxer aqui uma cédula de R$100 vermelha, ninguém vai ser enganado com isso. Uma cédula de R$100 é azul. Se você trouxer uma cédula de R$100 branca, ninguém vai ser enganado com isso. Para você poder enganar uma pessoa com uma cédula de R$100, Deus o livre disso, eu estou dando um exemplo. A cédula de R$100 falsa tem que parecer o máximo possível com a verdadeira. Então é isso que o texto está dizendo. Que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Enganarão como? O que diz no verso 24, ainda de Mateus 24. Enganarão fazendo tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado com os milagres que nós estamos vendo por aí na televisão. Você fica vendo milagre hoje na televisão, nas rádios, nas igrejas, mas são milagres, irmão, que são operados exatamente por esse espírito de engano. São esses milagres que têm seduzido as pessoas a seguir uma falsa doutrina. O que você tem que ter cuidado é o seguinte: o milagre está vindo de uma fonte que prega o verdadeiro evangelho. Se o milagre está vindo de uma fonte que prega o genuíno, santo e verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho do reino, então esse é um milagre autêntico operado pelo Espírito Santo. Mas se o milagre está vindo de uma fonte onde o dízimo é obrigatório, se o milagre está vindo de uma fonte onde os cultos são recheados de envelope, é envelope da prosperidade, é envelope vermelho, é envelope de prata, é envelope de ouro, é envelope de bronze, o carné não sei para que mais, é carné não sei para que mais, e carné não sei para que mais de oferta para isso, e carné de oferta para aquilo. Se o milagre está vindo de uma igreja que
explora as pessoas financeiramente com esse negócio de dízimo por obrigação, com esse negócio de envelope para aqui, envelope para acolá. Se o milagre está vindo de uma igreja que distribui amuletos, a cura é através de uma rosa, é através de um lenço, é através de um martelo. O milagre aconteceu porque eu bati o martelo não sei aonde, eu recebi o salmo da Santíssima Proteção e coloquei o galãozinho d'água ungido, sim, a rosa ungida, o pão consagrado, a pedrinha branca, enfim, qualquer tipo de amuleto. O pastor mandou botar essa pulseira, eu andar com essa pulseira na minha mão, porque ela vai me proteger, uma medalha, uma moeda. Então, se o milagre veio de uma fonte, meu irmão, que distribuiu amuletos, também é um falso milagre, só para seduzir. É um milagre operado por esse espírito do engano. Como é que você me explica os milagres que acontecem? Eu sei que para muitos irmãos essa mensagem é familiar, mas para outros não. Para outros não. Como é que você me explica os milagres que acontecem lá em Canindé, por exemplo, aqui no Ceará? Você tem a cidade de Canindé, que ele chama lá o São Francisco da Chaga do Canindé. Como é que você explica os milagres que acontecem lá em Aparecida, né? Lá da Senhora Aparecida lá. Como é que você explica os milagres que acontecem? As pessoas dizem que fizeram uma promessa a Aparecida, as pessoas dizem que fizeram uma promessa ao São Francisco, ou lá no Juazeiro do Norte o Padre Cícero, fizeram lá um voto, fizeram lá uma reza, uma oração, e acabaram recebendo uma cura, um milagre. Aqui mesmo em Canindé tem ali um lugar chamado Quarto dos Milagres, aonde a testemunho de milhares de curas. Nós sabemos que hoje a Igreja Católica tem culto de cura, tem programas de rádio da Igreja Católica, pessoas testemunhando cura com a oração de um padre, com oração, com uma promessa que fizeram a um determinado santo. Como é que vocês explicam essas curas de uma igreja tão herética como a Igreja Católica Apostólica Romana? Exatamente a operação desses espíritos enganadores que estão operando curas e milagres, sim. E esses mesmos espíritos enganadores que estão operando curas e milagres são os mesmos espíritos enganadores que também estão dentro das igrejas evangélicas do Brasil. Não todas, repito, mas todo milagre que vem de uma igreja que distorce a palavra, que deturpa a palavra, está aí a igreja na maior desobediência a Deus, vendendo os dons que Deus deu. Não falta um cantor lá para levar o dinheiro do povo, não falta um cantor, um pregador para vender CD, não falta um bazar, não falta uma cantina para vender lanche, para vender comida, não falta um bazar para vender roupa para os irmãos. Aí a igreja dessa começa a fazer cura, começa a fazer milagre. Você acha que esse milagre vem de onde? Com tanta desobediência à palavra de Deus. Com tanta desobediência à palavra de Deus. É claro que esses milagres, irmãos, estão vindo desses espíritos enganadores que operam esses falsos milagres. Para quê? Para que as pessoas continuem firmes ali. Que as pessoas continuem firmes ali. Porque as pessoas é o seguinte: resolveu o problema dela, pronto, foi Deus. E eles não percebem que a operação do eixo está atuando nos dias atuais. Então, irmãos, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Tem sido um dos principais assuntos do nosso ministério, alertar as pessoas enquanto a isso. Volta aí para essa questão, você chega na igreja lá, as pregações é prosperidade, é conquista, é riqueza. Deus vai te fazer cabeça e não cauda. Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Deus vai te dar riqueza. Sim, as pregações giram em torno das conquistas terrenas. E as pessoas não percebem que essa pregação está tirando delas, roubando delas a alegria do reino de Deus e está enxertando nelas a ganância pelo mundo. Por isso nós temos hoje pessoas mortas nas igrejas, espiritualmente mortas nas igrejas, por conta dessas falsas doutrinas. Mas elas estão lá por quê? Estão lá por conta dos sinais e dos prodígios que acontecem lá. Outro movimento que não passa de um movimento diabólico, puramente diabólico e demoníaco, é o movimento chamado pentecostal da atualidade. Eu acredito, olhando para as escrituras sagradas, que
as manifestações demoníacas são das mais diversas formas. Mais diversas formas. Nós vemos hoje, por exemplo, nas igrejas pentecostais, uma pessoa está cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus. De repente essa pessoa cai no chão, começa a dar convulsão, começa a se debater, na hora de um movimento eles começam a tocar um determinado ritmo de música. E mediante esse determinado ritmo de música começam algumas orações. E algumas pessoas começam a dar convulsões. Outras pessoas são tomadas de uma força, elas começam a correr dentro da igreja. Outros começam a rodar. Outros caem no chão e começam a dar convulsões. E as pessoas acham que isso é manifestação do poder de Deus. Nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver ali manifestações demoníacas, aonde, por exemplo, em Marcos, a Bíblia relata o fato de um jovem que quando Jesus chegou, aquele jovem caiu no chão, começou a espumar e definhar, e o pai dele disse que Jesus perguntou: quanto tempo acontece isso com ele? Desde a infância. Pedi teus discípulos a expulsar, eles não puderam. E aquele jovem caiu no chão, começava a se debater, e Jesus expulsou aquele demônio. Hoje, nas igrejas pentecostais, não. Se um crente faz isso, vão dizer que o crente está cheio do poder de Deus. E não é. Não é. Ele está, de fato, possesso pelo espírito do demônio, por um espírito imundo. E isso está acontecendo em muitas igrejas. E o espírito maligno tem várias formas de se manifestar. Tem aquele demônio também que se manifesta com profecia, né? Tem demônio que se manifesta com profecia. Inclusive, outro dia eu falei aqui uma passagem que tem lá em 1 Samuel, no capítulo 16, uma passagem muito forte para falar sobre essa questão de profecia, dessas falsas profecias. 1 Samuel capítulo 18, aqui no versículo 9, diz assim, versículo 10 diz assim, ó: aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizava no meio da casa. Sim, olha, preste atenção. O rei Saul era um homem que tinha um Espírito Santo, mas de tanto desobedecer a Deus, Deus tirou o Espírito Santo dele e colocou sobre Davi. Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. A Bíblia diz que um espírito maligno agora se apossa de Saul. E quando esse espírito maligno se apossa do rei Saul, 1 Samuel capítulo 18, versículo 10, diz que Saul, quando esse espírito maligno, espírito mau se apodera de Saul, ele começa a profetizar no meio da casa. Começa a profetizar, começa a revelar algumas coisas. Então, queridos, vocês têm que ter cuidado com esse tipo de movimento. Porque o texto é muito claro em falar o que aqui? Que um espírito maligno se apoderou de Saul, né? 1 Samuel 18, verso 10. O espírito maligno se apoderou de Saul e, por intermédio desse espírito maligno, Saul profetizava. Aí os espíritos malignos dentro dessas igrejas que não pregam a verdade, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João capítulo 15 que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Uma igreja que não é guiada em toda a verdade, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que está fermentada, seja ela quem for. Eu sou sincero em dizer aos irmãos, uma das igrejas que mais tem me entristecido hoje em dia são as Assembleias de Deus. Uma igreja centenária, totalmente, irmão, quase que totalmente vendida à apostasia. Vendida à apostasia. Uma igreja que está recheada de heresia e de falsa doutrina. Só para você entender, tem pastor assembleiano dizendo que se o povo não der o dízimo, vai para o inferno. Tem pastor assembleiano aí, meu irmão, dizendo que se o povo não der o dízimo, está debaixo de maldição. E tem pastor presbiteriano falando isso também. Tem pastor batista falando isso também. Então, isso é uma tristeza. Você vai hoje nas Assembleias de Deus, a Assembleia de Deus, infelizmente, o comércio tomou conta já, as campanhas tomaram conta. É campanha de 7 semanas para isso, semana de 7 semanas para aquilo. Pastores já no segundo ou no terceiro casamento em cima do altar, quando não deveria estar. Eu vou até pregar para você esses dias as qualificações de um obreiro. Na igreja tem irmãos no segundo casamento, a gente ensina a doutrina para eles correta,
E glória a Deus, recebe os irmãos com alegria, com amor e estão ali. A gente ensina que Deus não concorda com o segundo casamento, que para Deus isso é uma prática errada, segundo casamento. A gente não manda os irmãos se deixar de maneira alguma. Pede os irmãos para orar, mas mostra para eles a verdade. Mostra para eles a verdade. Agora, é inadmissível um pastor, um presbítero, uma pessoa em cima do altar que já esteja divorciado, já esteja no segundo ou no terceiro casamento. Isso aí não. Isso aí não, mas nas igrejas, a Assembleia de Deus está cheio disso. Está cheio. Está cheio disso. Sem falar do grande comércio. É bazar, pega roupa do povo para vender em vez de dar para os pobres. É cantina, ao invés de dar para os irmãos comer de graça, é vendido. Os retiros das Assembleias de Deus são cobrados um absurdo para os irmãos ir. Quem não pode pagar também não vai. Da maioria das Assembleias de Deus é assim. O comércio lá é desenfreado, meu irmão. Os principais mercadores da fé no Brasil são das Assembleias de Deus. Então aí a pregação das Assembleias de Deus hoje gira em torno de prosperidade, conquista, né? De Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. E aquele falso fogo que eles acham que é o fogo de Deus e não é. Então, meu irmão, isso quer dizer, aí nós vimos aqui um espírito imundo que profetiza. E eu quero dizer, irmão, onde não estiver a verdade por completo, o Espírito de Deus não está ali, porque o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Pastor Radel, você está julgando? Não, não estou julgando, eu estou repreendendo, eu estou exortando, estou anunciando uma exortação de Deus, que se não se arrepender, serão condenados. E qualquer um, o povo parece que está cego, preso nesses ministérios anátemas, que se desviaram da verdade faz tempo. Não, irmão, no dia que vem um cantor para vender CD, aí o irmão não vai porque não concorda, mas está lá congregando, é membro daquela igreja. A Ju injeta dinheiro nela financeiramente para ela crescer cada vez mais. Não, mas a minha mulher, mesmo se minha mulher quiser ir para o inferno sozinha, ela vai, eu não vou com ela não. Graças a Deus, minha esposa é uma mulher de Deus, ela me ajuda no trabalho, é uma mulher de Deus. Mas se fosse o caso da minha mulher querer optar, minha filha, pois vá, eu não vou não, se você quiser ir, vá. Eu não vou, que eu estou em que essa igreja está indo para o inferno, o que é que eu vou fazer lá dentro? É uma igreja desviada, o que é que eu vou fazer lá? Eu vou procurar uma igreja que prega a verdade, vou congregar na igreja que prega a verdade. E se eu não achar, eu fico em casa e reúno aqui você, meus filhos, chamo os vizinhos, vamos fazer um culto aqui na presença de Deus. Mas para a igreja herege eu não vou não. Então, meu irmão, como é que está tendo essas igrejas hereges, igrejas apóstatas, né? E é profecia para quê? É profecia para colar? Você não acha estranho isso não? Pastor, mas eles acertam. Meu irmão, é os espíritos enganadores que estão profetizando. É claro que eles acertam, porque eles conhecem a sua vida, meu filho. Eles só não podem ler o seu pensamento, mas eles conhecem a sua vida, eles conhecem a tua conduta, o teu comportamento. Eles sabem tudo que tu está com dúvida, tudo que tu está questionando aí, porque tu fala. Sabe aquela mulher que lê a mão, que adivinha a vida da pessoa toda? Um demônio que está lá revelando para ela, o mesmo demônio que está operando dentro dessas pessoas, dentro da igreja. Pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não têm vida de santidade, pessoas que não têm vida de obediência, pessoas que não andam na verdade, não conhecem a verdade, não seguem a verdade, estão dentro de igreja profetizando. Isso não lhe é familiar o que Jesus disse em Mateus, capítulo 21, capítulo 7, aliás, no verso 21? O que Jesus disse em Mateus, pastor? No capítulo 7, aqui no verso 21. Vamos para o verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E o Senhor vai dizer o quê? Se aparte de mim, eu nunca conheci vocês. Vocês que praticam iniquidade. Está aqui mesmo, Mateus 7, verso 22 e 23. Senhor, nós profetizamos, quer dizer, a profecia se cumpriu. Nós expulsamos demônio e o demônio foi embora. Nós fizemos milagres, os milagres aconteceram em teu nome. E o Senhor diz: eu não conheço vocês. Vocês usaram meu nome, mas eu não conheço vocês. Se a parte de mim, vocês praticam iniquidade. Ou seja, eram pessoas fazendo obra em nome de Jesus, mas Jesus nem conhecia eles. Fazia para enganar o povo. Fazia obra em nome de Jesus e pregando outra doutrina que Jesus não pregou. Como é que eu posso estar fazendo milagre em nome de Jesus e pregando a doutrina que Jesus não pregou? Onde é que você viu Jesus com a sacola na mão pedindo dinheiro? Onde é que você viu Jesus mandando o povo fazer campanha? Não, o povo não pode sair não, vamos fazer a campanha para segurar o povo. Jesus não fazia isso. Jesus pregava a verdade do reino, tentando juntar as ovelhas, meu irmão. Os líderes acham que estão juntando as ovelhas, pregando qualquer porcaria, qualquer coisa. Não, meu irmão, estão juntando gente para eles e não para Cristo, não para o reino. Aí você vê nessas igrejas hoje, aí é profecia para quê? É profecia para acolá.
O mesmo demônio que estava operando lá em Saul. Mesmo demônio, você tá vendo aí? Tem demônio até profetizando na Bíblia. E tem outro aqui que a maioria nem conhece, apesar de eu já ter lido 1000 vezes. Lá em Apocalipse 16, verso 13, ó. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, prodígios. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? São espíritos de demônios que fazem milagres, fazem prodígios. Mas o povo não sabe disso. Por quê? Ele não mostra. Você já viu? Algum pastor já mostrou isso aqui pra você? Não mostra. Não mostra por quê? Porque ele quer que você esteja no engano. Quer que você esteja no engano. Então, irmão, o povo, muitos de vocês que estão me ouvindo aí, estão sendo enganados, estão sendo trapaceados. E o pior, estão recebendo profecia aí à torta e à direita, né? Estão botando a mão na cabeça de vocês. Olha, tem demônio profetizando, você viu? Tem demônio falando até língua estranha. Sabia disso? Porque a língua estranha não é a língua espiritual, não é a língua dos anjos. Olha que eu me lembro. Eu me lembro quando a gente foi... Ele diz em 1 Coríntios 14 que quem fala língua estranha está falando em mistério entre ele e Deus, né? Nós fomos inaugurar o ministério em 2010. O ministério vai fazer 6 anos agora, sábado. Inclusive eu convido vocês para estar com a gente aí nesse culto. Sábado, 7 horas da noite. A gente está inaugurando o ministério. Primeiro culto, aí chegou um rapaz lá que estava me ouvindo. Eu fazia o programa na rádio comunitária. Aí chegou um rapaz lá para visitar a gente. Trouxe um amigo. E esse amigo dele chegou lá dando ideia. Vamos fazer, eu toco bateria, vamos montar uma banda, vamos fazer isso, aquilo, outro, papapá. Eu digo, rapaz, vamos lá dentro orar. Chegamos lá dentro orar, o homem começou a falar língua. E blá blá blá. Eu digo, opa, meu irmão, o homem tá cheio de poder de Deus, tá aqui falando língua, tá profetizando. Que nada, rapaz. Quando eu botei a mão na cabeça do homem, foi o que aconteceu. Na mesma hora o homem caiu no chão, se debatendo e espumando. Ele espumava, meu irmão, e se debatia. E eu fiquei olhando aquela arrumação, o cara no chão se debatendo, espumando. E eu digo, rapaz, o cara falou língua agora já tá endemoniado. Só parou de se debater quando eu digo, ó, demônio, saia dele agora, em nome de Jesus. Pronto, ele parou, correu pro banheiro e foi vomitar. Então o que é que acontece? O que acontece é que aquele demônio estava ali, meu irmão, tentando me enganar. Já no começo do ministério, tentando mudar a direção que Deus me deu, profetizando, falando língua. Meu irmão, tá cheio dentro das igrejas, tá cheio disso. Esse movimento histérico, esse movimento histérico, que eles dizem que é o poder de Deus, não é. Não é. Então, meus irmãos, eu falo isso porque uma das maiores preocupações Deus tem colocado no meu coração hoje em dia, meu irmão, é com o estado da igreja evangélica brasileira. Isso aí é algumas coisas, tem muitas coisas. Você já viu as vigílias de hoje como é? Aí chama as bandas aí dos canelinhas de fogo, né? Tem canela de fogo para todo lado. Aí chega lá, as vigílias é assim hoje. É uma festa, igual a festa do mundo. O povo está lá para dançar na carne, para se excitar, para se rebolar. Aí estão lá nas vigílias, né? A batucada tocando, o povo dançando, outros rodando, outros pulando, gente tão cheia do poder de Deus. Então, meus irmãos, a igreja evangélica hoje aqui no Brasil, a maioria está sendo regida por espíritos enganadores e doutrina de demônios. Me lembro até agora do que o Espírito Santo revelou a Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Aliás, 1 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, nos últimos tempos, o tempo que precederia os últimos momentos da guerra na terra, os últimos tempos, alguns iam apostatar da fé, iam dar ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios. E isso me deixa preocupado e triste ao mesmo tempo em ver pessoas que caminharam tão bem até aqui, meu irmão. Até aqui caminharam, e ministérios que caminharam tão bem até aqui, mas que agora apostataram da fé. Por quê? Porque estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostataram da fé. Então, amado, é com muita tristeza, né, que a gente termina essa rápida mensagem de hoje,
muita tristeza em relação em ver o quê? Que infelizmente hoje as pessoas estão seduzidas, é o poder de grande sedução, a operação do erro. Irmão, tem de vocês aí que nunca vai conseguir sair dessas igrejas hereges, nunca vai conseguir. Você escuta a pregação, você acha bonito, uma pregação forte, você vê que é verdade e você nunca vai conseguir sair daí, nunca. Por quê? Porque você é um religioso, você não é convertido ao evangelho, você é convertido a uma placa de igreja. Tem assembleiano que vai morrer, a Assembleia de Deus pode estar cheia de heresia, ele vai morrer lá e nunca vai sair de lá. Por quê? Porque ele é crente na Assembleia, ele é crente na denominação Assembleia de Deus. Tem batista que pode ver a piores heresias na igreja batista, vai morrer lá, nunca vai sair, não concorda, não aceita, critica, fala, enfim, ouve uma pregação dessa, se alegra, se anima, mas nunca vai sair de lá. Por quê? Porque é convertido à denominação batista e não ao evangelho. Está vendo? Tem presbiterianos apóstatas, tem igreja presbiteriana boa e tem igreja presbiteriana apóstata. Tem igreja presbiteriana apóstata. Tem gente, talvez me ouvindo agora, presbiteriano, batista ou assembleiano, tem gente de todas as denominações ouvindo, e você vê as heresias, vê as falsas doutrinas, se chateia, se angustia, sim, não aceita, e ouve uma pregação como essa, se alegra, se regozija, vê que é verdade, e nunca vai sair daí, nunca vai sair daí. Por quê? Porque você é convertido a essa denominação e não ao evangelho de Cristo. Na verdade, você não é convertido. Você é apenas um religioso adepto de uma denominação que não prega o verdadeiro evangelho. Porque os homens que de fato são convertidos, meu irmão, eles dão a própria vida pelo evangelho. Aí tem uns que não são convertidos, são religiosos apenas. Não vou sair por causa da mulher, não vou sair por causa do marido, não vou sair por causa dos filhos, vou sair por causa dos pais, não vou sair por causa disso, daquilo outro. Sim, são religiosos, presos, pessoas que não têm um espírito. Porque o apelo do Senhor em Apocalipse 18, verso 4 é que devemos sair desse sistema corrompido, desse sistema caído religioso que está aí atualmente, certo? Então você foi hoje exortado com essa palavra, tá? Você não está aí por acaso, você está aí porque Deus queria você aí para te salvar. Porque eu vejo, irmãos, nós estamos tão perto, mas tão perto da vinda de Cristo, que o Senhor está nesses dias apenas juntando o seu povo, juntando o seu povo. Os que são povo de Deus vão ouvir essa verdade bíblica, vão sair das heresias. Os que não são povo de Deus, vão aplaudir, vão achar bonito, vão elogiar, mas vão continuar dentro dessa grande prostituta, dessa grande Babilônia, que é essa igreja caída, corrompida. Então vocês têm que aprender, meus irmãos, têm que aprender a como identificar onde estão as heresias. Olha, tudo bem, tem milagre, tem prodígios, sinais e maravilha, tem, mas olha o que estão pregando, olha a conduta do ministério, olha o comportamento do ministério, olha a vida do ministério. Você vai ver, estão pregando heresia, tem um comércio dos dons. O dom de Deus lá não passa de uma simples mercadoria e pronto. A pregação não passa de uma mercadoria, é R$10, R$5. O louvor não passa de uma mercadoria, é R$10, R$5. Tudo enquanto as igrejas são exploradas a dar dinheiro, as ovelhas são exploradas a dar dinheiro, não tem nada de graça para as ovelhas, nada. Enfim, você vai prestar atenção no que está acontecendo. Esse movimento histérico, o povo caindo, rolando pelo chão, se espojando igual um cachorro, um jumento, sei lá. Então você presta atenção no que está sendo pregado e veja os milagres, meu irmão, e você vai ver o que eu estou falando e vai ver dentro das escrituras, como nós mostramos aqui agora.